Oi, pessoal, bem-vindos a mais uma conversa nossa aqui. Hoje o tema é alergia. Vamos mergulhar um pouco nesse mundo, né? Especialmente naquelas reações que dependem de uma molécula, a tal da IgE. Isso aí. A gente vai usar como base uns trechos de um material de imunologia bem completo. Exato. E a nossa ideia aqui é tentar entender juntos. Por quê, né? Por que uma coisa que parece inofensiva, tipo, sei lá, pólen, amendoim, de repente causa uma reação tão intensa em algumas pessoas? Qual é a sequência de eventos dentro do nosso corpo? É uma ótima pergunta. E é isso que a gente vai tentar desvendar hoje, né? Os mecanismos por trás dessas reações. E olha, não é um problema pequeno, né? Afeta muita gente. Os dados falam em uns 20% da população nos Estados Unidos, na Europa, e parece que está aumentando no mundo todo. A prevalência vem crescendo, sim. É um tema bem atual. Então, bora lá. Vamos começar pelo básico. O que são exatamente essas alergias? O material chama de hipersensibilidade imediata, né? Exato. Pensando de forma simples, é o sistema imune reagindo de um jeito exagerado, digamos assim. Ele reage a coisas do ambiente, os alérgenos, que para a maioria das pessoas não são problema nenhum. E quem são os personagens principais nessa história? Bom, a gente tem umas células de defesa específicas, as TH2, as TH2. Elas produzem os sinais químicos, tipo interleucinas 4, 5, 13. Tem também o anticorpo IgE, que é super importante aqui, e as células que executam a ação, como os mastócitos e os eosinófilos. É toda uma turma trabalhando junta, né? Entendi. E essa reação, ela acontece de uma vez só ou tem etapas? Pelo que eu li, parece que tem fases. Tem fases, sim, muito bem observado. Primeiro vem a reação imediata. Ela aparece rapidinho, coisa de minutos depois do contato com o alérgeno. E como ela se manifesta? São aqueles sintomas clássicos, sabe? Os vasos sanguíneos dilatam, ficam mais vazados, digamos. Daí vem o inchaço, a vermelhidão. E músculos lisos, como nos brônquios ou no intestino, podem contrair. É a resposta rápida, o susto inicial do corpo. Certo. E depois dessa primeira onda, passa ou tem mais coisa? Tem mais coisa. Depois vem a reação de fase tardia. Essa é mais lenta, começa horas depois e pode durar um dia ou mais para chegar no pico. E o que caracteriza essa fase? Aí o cenário é mais de inflamação mesmo, uma inflamação mais persistente. É como se chegassem reforços para o local. Outras células de defesa, como neutrófilos e principalmente os eosinófilos, que são bem marcantes nessa fase, macrófagos, mais células T, eles se acumulam ali e mantêm a inflamação acesa. Entendi. É uma resposta em duas etapas. E os alérgenos, essas substâncias que disparam tudo isso, o que eles costumam ser? Na maioria das vezes são proteínas. Proteínas comuns que a gente encontra por aí. É no pólen, nos pelos de animais, nos ácaros da poeira, em alimentos. Mas, olha que curioso. Às vezes podem ser substâncias químicas pequenas, tipo a penicilina. Ué, mas penicilina não é proteína. Como ela vira alérgeno? Boa pergunta. É que essas moléculas pequenas podem se ligar às nossas próprias proteínas do corpo. A esse conjunto, a nossa proteína mais a química ligada nela, é que passa a ser reconhecido como estranho, como um alérgeno, pelo sistema imune. Ah, faz sentido. Ok, então temos o gatilho, que é o alérgeno, e as duas fases da reação. Mas como o corpo fica preparado para reagir assim? Não é do nada, né? O material fala de um processo de sensibilização. Como funciona essa cascata que leva à produção de IgE? Exatamente, sensibilização é a palavra-chave. Tudo começa no primeiro contato com o alérgeno. Essa primeira exposição ativa células T específicas, principalmente as TH2 e um outro tipo, as T foliculares auxiliares, que ajudam as células B a produzir anticorpos. E essas células T fazem o quê? Elas liberam sinais químicos. Um deles é super importante, a interleucina 4, a IL-4. Essa IL-4 funciona como um comando para células B. Células B são as que fabricam anticorpos, certo? Isso mesmo.
A IL-4 basicamente diz para a célula B: olha, esquece os outros tipos de anticorpo por enquanto e começa a produzir IgE, especificamente contra esse alérgeno aqui que a gente encontrou. Então o corpo começa a produzir essa IgE específica contra, sei lá, o pólen. E aí, o que acontece com essa IgE? Ela fica circulando? Aí que está o pulo do gato da sensibilização. Essa IgE não fica só boiando no sangue. Ela tem uma afinidade enorme por uns receptores, tipo umas vagas de estacionamento especiais que ficam na superfície de outras células, principalmente nos mastócitos e também nos basófilos. Que receptores são esses? Tecnicamente chamam FCSR. O importante é que a IgE gruda nesses receptores com muita força e fica ali espetada na superfície do mastócito, esperando. Ah, então o mastócito fica como que armado com essas IgEs na superfície? Exatamente. O mastócito agora está sensibilizado, ele está pronto. Aí, quando a pessoa entra em contato de novo com aquele mesmo alérgeno, O alérgeno encontra a IgE que já está lá. isso, o alérgeno se liga a duas ou mais moléculas de IgE que estão ali ancoradas no mastócito. É como se ele conectasse essas IgEs. Essa ligação cruzada é o sinal de dispare para o mastócito. E quando o mastócito dispara? Aí vem os sintomas. Precisamente. O mastócito ativado libera uma cachoeira de substâncias químicas que estavam guardadas ou que ele produz na hora. E são essas substâncias que causam os sintomas da reação imediata que a gente falou antes. E as células TH2, como a gente viu, são meio que as maestras de todo esse processo, direcionando a produção de IgE e outros eventos. Por isso que a alergia é considerada doença típica da resposta TH2. Nossa, isso explica muita coisa. Mas espera aí. O material também menciona umas reações que parecem alergia, mas que não usam IgE. Como assim? Sim, é um ponto interessante. Existem situações em que certos gatilhos, tipo exercício físico muito intenso ou exposição ao frio em algumas pessoas, podem fazer os mastócitos liberarem seus mediadores direto. Sem precisar de IgE ou daquele primeiro contato? Exato. Não precisa da sensibilização clássica via IgE. São as chamadas reações não atópicas, ou às vezes chamadas de anafilaitoides. Mas o mecanismo mais comum, a alergia clássica, que a gente está discutindo, envolve toda essa via da IgE e do mastócito sensibilizado. Entendido. Faz sentido. E voltando um pouco para os alérgenos. Tem alguma coisa neles, alguma característica que faz com que eles sejam mais bons em provocar essa resposta toda com IgE? Olha, parece que sim. O material levanta alguns pontos. Primeiro, o jeito como a gente entra em contato. Exposição repetida, sabe, em doses baixas, principalmente pelo nariz, pela respiração ou pela boca com alimentos, parece que favorece essa via da sensibilização para IgE. E tem mais alguma coisa? Sim, outra coisa é a falta de um sinal de perigo muito forte junto com o alérgeno. Se o sistema imune inato, a primeira linha de defesa, não detecta um sinal claro de infecção, parece que a resposta tende a ir mais para o lado da TH2 e da IgE, em vez de ir para outras vias de defesa, como a TH1, que combate mais vírus e bactérias intracelulares. Interessante. E a química deles? O tamanho, a estrutura? Geralmente são proteínas, né? De tamanho pequeno a médio. E elas costumam ser bem estáveis e solúveis nos nossos fluidos corporais. Essa solubilidade talvez ajude a serem absorvidas mais facilmente, principalmente os alérgenos de alimentos. E tem aquela curiosidade que você mencionou sobre serem enzimas? Pois é. Vários alérgenos conhecidos são enzimas. Tem uma protease no ácaro, tem uma fosfolipase no veneno de abelha. Mas, assim, ainda não está totalmente claro se o fato de serem enzimas é crucial para eles serem alergênicos ou se é só uma coincidência por serem proteínas comuns nesses materiais. E essa questão da exposição repetida que você falou, o exemplo da abelha é muito bom, né? A primeira picada raramente dá problema sério, mas já avisa o corpo. Exatamente. A primeira picada sensibiliza. Aí numa segunda, terceira picada, a pessoa já está com os mastócitos armados com IgE
E a reação pode ser muito mais forte, até perigosa, como na anafilaxia. O mesmo vale para alimentos, então? Sim, às vezes a sensibilização acontece com exposições pequenas, talvez até na infância que a gente nem percebe direito. Aí mais tarde, ao comer aquele alimento de novo, a reação acontece. Ok, acho que entendamos bem os gatilhos e como a sensibilização acontece. Agora vamos focar mais nos atores celulares dessa peça. A gente já falou bastante das TH2 e dos mastócitos. Como eles agem mais detalhadamente? Certo. As TH2 são as coordenadoras, né? Elas liberam aquelas citocinas, os sinais químicos. A IL-4, a gente viu, manda produzir IG, mas elas também produzem IL-5. IL-5, qual a função dela? A IL-5 é fundamental para chamar e ativar os eosinófilos. Eosinófilos são outras células bem importantes na alergia, especialmente na fase tardia e na inflamação crônica. A TH2 também produz IL-13, que estimula as células das vias aéreas a produzir mais muco. Isso é muito relevante na asma, por exemplo. Entendi. Pessoas com tendência à alergia aos atópicos têm mais dessas células TH2 que reagem aos alérgenos. Isso, os estudos mostram que sim. Elas têm uma quantidade maior dessas células T específicas para os alérgenos e que produzem mais essas citocinas do perfil TH2. E os mastócitos, você diz que eles são tipo a bomba da reação imediata. São mesmo. Eles ficam ali de guarda nos tecidos, sabe? Perto dos vasos sanguíneos, dos nervos, logo abaixo das barreiras do corpo, como a pele e as mucosas. Quando eles são ativados pelo alérgeno ligando na IgE, aí eles respondem de 3 maneiras principais. Quais são? Primeiro, a degranulação. É quase instantâneo. Eles liberam o conteúdo dos grânulos que tem dentro deles. São como bolsinhas cheias de substâncias já prontas para agir. A mais famosa é a histamina. Ah, histamina de novo. Ela causa o quê mesmo? Muita coisa rápida. Coceira, espirro, faz os vasos dilatarem e ficarem mais permeáveis, daí o inchaço e a vermelhidão. Nos brônquios pode causar contração. Além da histamina, tem outras coisas nos grânulos, como enzimas tipo triptase e quimase. Ok, degranulação é a primeira resposta. E as outras duas? A segunda é que eles começam a fabricar na hora novos mediadores, a partir de gorduras da membrana deles. São os mediadores lipídicos. Os mais importantes são as prostaglandinas, como a PGD2, e os leucotrienos. Leucotrienos. Já ouvi falar deles na asma. Exatamente. Os leucotrienos, antigamente chamados de SRSA, são muito potentes para contrair os músculos dos brônquios e fazem isso de forma mais prolongada que a histamina. São um alvo importante no tratamento da asma. Certo. E a terceira resposta dos mastócitos? A terceira é que eles também começam a produzir e liberar citocinas. Outros sinais químicos como TNF, IL-4, IL-5, IL-13. Essas citocinas vão ajudar a orquestrar a inflamação que vem depois, a fase tardia, atraindo mais células para o local. Ou seja, o mastócito não só dá o alarme inicial, mas também chama os reforços. Nossa, ele faz muita coisa. E os eosinófilos que você mencionou que são ativados pela IL-5, qual o papel deles? Os eosinófilos são classicamente associados à defesa contra parasitas, tipo vermes. Mas nas alergias, eles são recrutados em peso para o local da inflamação, principalmente na fase tardia. Sinais como a IL-5, das TH2 e outras moléculas quimiotáticas, tipo a eotaxina, chamam eles para lá. E o que eles fazem quando chegam? Uma vez no local e ativados, eles também liberam o conteúdo dos seus grânulos. E o conteúdo dos grânulos dos eosinófilos é bem potente. Potente como? Contém proteínas muito tóxicas. A proteína básica principal, a proteína catiônica eosinofílica, elas são ótimas para matar parasitas, mas quando liberadas nos nossos próprios tecidos, como no pulmão de um asmático, elas podem causar bastante dano. Lesam as células que revestem as vias aéreas, por exemplo. Caramba! Pois é, por isso os eosinófilos são vistos como peças-chave na inflamação crônica e no dano tecidual que acontece em doenças alérgicas mais graves ou persistentes. Eles também produzem leucotrienos, ajudando na broncoconstrição. Uau! É um arsenal em tanto que o corpo mobiliza contra
pólen, poeira. Essa descrição toda ajuda a gente a visualizar melhor as reações na prática. O material até usa o teste de pele como exemplo, né? Sim, o teste cutâneo, aquele da picadinha no braço, é uma demonstração perfeita da reação imediata acontecendo ali na pele. A gente injeta uma quantidade mínima do alérgeno. E se a pessoa for sensibilizada? Exato. Em poucos minutos surge a famosa pápula e halo. A pápula é aquele calombinho inchado no local da picada. É o plasma do sangue vazando dos vasos que ficaram permeáveis pela histamina liberada dos mastócitos da pele. E o halo é a vermelhidão em volta por causa da dilatação dos vasos. E isso some rápido? Sim, geralmente em menos de 1 hora. É um teste muito útil para confirmar a sensibilização, para ver se a pessoa tem IgE contra aquele alérgeno específico nos mastócitos da pele. E a fase tardia? Dá para ver no teste de pele também? Normalmente, no teste rápido, a gente não espera para ver. Mas se a gente observasse o local por mais tempo, horas depois, poderia aparecer um inchaço mais difuso, talvez um pouco endurecido. Isso seria o resultado da chegada daquelas outras células inflamatórias, eosinófilos, neutrófilos, células T. Que são recrutadas pelas citocinas liberadas antes, né? Isso. Em doenças crônicas como a asma ou a dermatite atópica, eczema, é essa inflamação da fase tardia que contribui mais para os sintomas que não passam e para o dano no tecido a longo prazo. Às vezes, essa fase tardia pode até acontecer mesmo sem uma reação imediata muito óbvia antes. Entendi. Bom, isso tudo leva a gente para a pergunta que não quer calar e que o material discute bem. Por que algumas pessoas desenvolvem essa sensibilidade toda e outras não passam por isso? A genética deve pesar bastante, imagino. Pesa e muito. A tendência a desenvolver alergias, que a gente chama de atopia, tem um componente hereditário forte. Não é um gene só que causa isso, é uma combinação complexa de várias variações genéticas que aumentam a susceptibilidade. E já se sabe quais genes são esses? Já se identificaram vários candidatos, muitos estão ligados justamente à regulação daquela resposta TH2. Por exemplo, genes que codificam as citocinas, IL4, IL5, IL13, ou os receptores para elas. Variações nesses genes podem fazer a pessoa tender a produzir mais IgE ou ter mais eosinófilos. Faz todo sentido. Outro gene que tem aparecido bastante é o da filagrina. A filagrina é uma proteína importante para manter a barreira da pele íntegra. Mutações nesse gene deixam a pele mais permeável, digamos assim. E isso parece aumentar o risco de desenvolver eczema e também asma, talvez por facilitar a entrada de alérgenos e a sensibilização inicial. Então, a genética meio que prepara o palco. Exato. Mas ela não é o roteiro completo. Os fatores ambientais são igualmente cruciais para a peça acontecer. O mais óbvio é, você precisa ser exposto ao alérgeno para se tornar alérgico a ele. Mas tem mais. A tal da hipótese da higiene é muito discutida nesse contexto. Ah, esse eu já ouvi falar. Aquela ideia de que talvez a gente esteja limpo demais. É isso. É mais ou menos por aí. A hipótese sugere que, nos países mais industrializados, com melhores condições sanitárias, as crianças têm menos contato com micróbios e infecções na primeira infância do que tinham antigamente ou do que têm crianças em áreas rurais, por exemplo. E qual seria o problema disso? A ideia é que essa falta de desafios microbianos pode deixar o sistema imune meio descalibrado. Sem ter que lidar tanto com infecções comuns, ele poderia acabar desviando mais para a resposta do tipo TH2, que favorece as alergias. Tem estudos que mostram, por exemplo, que crianças que crescem em fazendas com mais contato com animais e micróbios do ambiente têm menos alergia. Que contraintuitivo. Um pouco de sujeira faria bem para o sistema imune, então? Parece que sim, para treinar o sistema imune a dar as respostas certas para os estímulos certos. É uma área de pesquisa super ativa. Fascinante. E infecções, tipo gripe, resfriado, elas influenciam? Influenciam também. Infecções respiratórias por vírus, especialmente na infância, parecem aumentar o risco de a criança desenvolver asma. E em quem já tem asma, uma infecção viral é um gatilho super comum para uma crise.
Como isso acontece? O mecanismo exato ainda está sendo estudado, mas parece que a inflamação causada pelo vírus no pulmão pode de alguma forma facilitar ou amplificar a resposta alérgica que já existe ou que está se desenvolvendo ali. Entendi. Com essa base toda fica mais fácil entender por que as doenças alérgicas são tão diferentes, né? Depende muito de onde o alérgeno entra em contato e qual órgão é mais afetado. Sim, com certeza. A forma mais grave e dramática é a anafilaxia sistêmica. É quando o alérgeno entra direto na corrente sanguínea, pensa numa picada de abelha ou reação a um medicamento injetado, ou mesmo um alimento muito alergênico. O que acontece na anafilaxia? Os mastócitos do corpo todo são ativados quase ao mesmo tempo. Isso causa uma reação generalizada. Inchaço em vários lugares, os vasos dilatam tanto que a pressão sanguínea cai perigosamente, o choque anafilático, e as vias aéreas podem fechar. É uma emergência médica gravíssima, precisa de adrenalina na hora. Nossa, assustador. E as mais comuns do dia a dia, como asma, rinite? A asma brônquica é uma inflamação crônica lá nos pulmões, é resultado de reações imediatas e tardias acontecendo repetidamente. Isso leva à dificuldade de respirar, os brônquios fecham, muita inflamação com eosinófilos, produção de muco e, com o tempo, até mudanças na estrutura das vias aéreas. E o tratamento da asma? O foco é controlar essa inflamação crônica, geralmente com corticoides inalatórios, e aliviar a obstrução dos brônquios com broncodilatadores. Tem também remédios que bloqueiam os leucotrienos e terapias mais novas com anticorpos que bloqueiam a IgE ou citocinas, como a IL-5 ou a IL-14 e IL-13. Já a rinite alérgica, a famosa febre do feno, afeta mais o nariz e os olhos. Causa espirros, coriza, nariz entupido, coceira. Os antihistamínicos costumam ajudar bastante aqui. E alergia alimentar? A alergia alimentar dá sintomas no sistema digestivo, enjoo, vômito, diarreia, dor na barriga. Mas também pode dar reação na pele, tipo urticária, ou até mesmo anafilaxia, dependendo do alimento e da pessoa. O principal é evitar o alimento que causa o problema. E na pele, quais são as reações? A gente tem a urticária, que são aquelas placas vermelhas que coçam muito e aparecem de repente. É uma reação bem ligada à histamina, da fase imediata. Geralmente responde bem a antihistamínico. E tem a dermatite atópica, o eczema. Eczema é diferente, né? É uma inflamação mais crônica da pele, mais ligada à fase tardia, com muita coceira, pele seca, às vezes feridas. Aqui, os antihistamínicos ajudam um pouco na inflamação em si. O tratamento envolve mais controlar a inflamação com corticoides tópicos, hidratar muito bem a pele para restaurar a barreira e evitar gatilhos. Falando em tratamento e aquela ideia de tentar reeducar o sistema imune, a tal da imunoterapia ou vacina para alergia, funciona? A imunoterapia ou dessensibilização é exatamente isso. A ideia é administrar doses crescentes do próprio alérgeno para a pessoa, geralmente com injeções por um período longo, anos às vezes. Para quê? Qual o objetivo? O objetivo é tentar mudar a resposta imune daquela pessoa, fazer o corpo produzir menos IgE contra aquele alérgeno e talvez produzir mais anticorpos de outro tipo, IgG, que poderiam bloquear o alérgeno antes que ele chegue nos mastócitos. E também, quem sabe, induzir células T reguladoras que ajudariam a acalmar a resposta TH2 exagerada. E funciona bem. Funciona muito bem para alguns casos, como alergia a veneno de insetos, abelha, vespa e alguns medicamentos, como penicilina. Para alérgenos que a gente respira, tipo pólen e ácaro, e para alimentos, os resultados são mais variáveis, o tratamento é mais longo e nem sempre funciona para todo mundo. Mas é uma área com bastante pesquisa, buscando formas mais eficazes e seguras. Ufa, foi bastante coisa, hein? Mas acho que conseguimos conectar os pontos, desde lá da molécula de IgE até os sintomas que a gente vê no dia a dia. O espirro, a falta de ar, a coceira. Sim, acho que deu para ter uma visão geral, né? Recapitulando o essencial. As alergias são essa resposta imune que saiu um pouco do caminho esperado, foi para via TH2 e IgE, contra coisas que normalmente seriam ignoradas.
Os mastócitos e os eosinófilos são os soldados dessa resposta, liberando substâncias que causam desde os sintomas rápidos até a inflamação crônica e o dano nos tecidos. E que a genética e o ambiente, incluindo essa história da higiene, modulam muito quem vai desenvolver isso ou não. Exatamente. É fascinante, né? Pensar como um sistema que evoluiu para nos proteger pode acabar causando doença quando funciona de forma desregulada. E para fechar, o material traz uma reflexão interessante sobre a origem disso tudo. Essa via da IgE, dos mastócitos, eosinófilos, ela não surgiu do nada só para causar rinite na gente, né? Qual seria a função original dela? Pois é, a teoria mais aceita hoje é que toda essa maquinaria imunológica evoluiu primariamente para nos defender de parasitas maiores, principalmente vermes eumintos. Como assim? Pensa num verme no intestino. A IgE poderia ajudar a marcar esse verme. Os mastócitos, ao serem ativados, liberariam substâncias que aumentam a motilidade intestinal, tentam expulsar o verme, tipo causando diarreia, e os eosinófilos chegariam com suas proteínas tóxicas para tentar matar o parasita diretamente. Nesse contexto de defesa contra vermes, essa resposta toda faz muito mais sentido. Ah, interessante. Alguns estudos também sugerem que os mastócitos podem ter um papel na defesa inicial contra algumas bactérias e até na neutralização de certos venenos de animais. Então, para a gente terminar pensando, o que isso significa hoje, com o aumento das alergias e essa hipótese da higiene? Será que o nosso estilo de vida moderno, talvez mais limpo, com menos disposição a esses parasitas e com uma microbiota diferente daquela com a qual o nosso sistema imune coevoluiu por milênios, será que isso está deixando essa via de defesa meio sem ter o que fazer? E aí ela acaba reagindo contra coisas erradas, como pólen ou amendoim? É uma possibilidade, né? Fica a reflexão com a nossa interação constante com o ambiente, inclusive com os micróbios e outros organismos ao nosso redor, continua moldando e, às vezes, desregulando a nossa saúde imunológica de maneiras que a gente ainda está começando a entender completamente. Com certeza. Um ótimo ponto para a gente encerrar a nossa conversa de hoje. Muito obrigado. Obrigada a você, foi ótimo discutir esse tema.